Olá, sou eu novamente. Eu espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a escolha dos 12 apóstolos, né? Que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Também está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Também está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Isso aqui aconteceu, né? Tá logo após a cura do homem com a mão atrofiada que a gente viu no estudo anterior. Então vamos lá. Em Lucas 6,12 fala assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Né? Acredito que aqui naqueles dias, pelo que Lucas escreveu, foi depois, né, de Jesus estar ensinando lá na sinagoga, depois dele curar esse homem com a mão atrofiada. Porque Lucas ele falou no primeiro capítulo que ele escreveria os acontecimentos na ordem em que aconteceram, né? Então, com isso a gente consegue entender que isso aqui foi logo após a passagem do homem com a mão atrofiada lá. Então, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, aqui que fala que Jesus, ele, naqueles dias, se retirou para o monte para orar, né? E ele passou a noite orando a Deus, né? Isso aqui é interessante sobre Jesus, né? Jesus ele ia muito para monte orar, e aqui a gente consegue ver que Jesus ele orava, tá, gente? Jesus ele orava, e aqui ele passou a noite toda orando. Então, o intuito da gente conhecer Jesus é se tornar parecido com ele, e se possível igual a ele, né? Então aqui a gente já consegue entender que Jesus orava. Então a gente precisa fazer isso assim, para conseguir começar a orar, talvez não a noite inteira, né? Mas criar uma rotina, criar uma vida em oração com Deus, tá bom? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 10, versículo 1 fala assim: Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E em Marcos 13, 3, 13 e 15 fala: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. E em Lucas 6,13 fala: E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então aqui a gente consegue ver que Jesus ele subiu lá para o monte para ele orar, e ele orou a noite inteira. E ao amanhecer, a Bíblia fala que Jesus ele chamou, né, quem ele quis chamar, ele chamou os seus 12 discípulos, ele deu o nome de apóstolos, né, a essas pessoas, e ele deu a essas pessoas a, a autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, né, expulsar, deu autoridade para curar todo tipo de doença e enfermidade, e também enviou eles a pregar, né? Então aqui Jesus escolhe os seus 12 discípulos, ele dá a autoridade, 12 apóstolos, discípulos, né? Ele pegou os 12 discípulos, deu o nome de apóstolos a eles, então são 12 apóstolos, né? E ele deu autoridade, mandou esses caras irem pregar, e também deu autoridade a eles para expulsar demônios de qualquer espírito imundo e para curar também qualquer tipo de doença. E aqui em Mateus 10, 2, 4, fala quem são, né? Os 12 apóstolos de Jesus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, né? Não sei se vocês lembram, mas esse Simão chamado Pedro foi aquele primeiro a ser chamado, né, a ser discípulo, junto com seu irmão André, né, que foi quando Jesus estava lá no mar da Galileia, e tinha uma multidão. Então Jesus entra no barco, né, e se assenta e começa a ensinar a multidão, e depois manda eles lançarem a rede, né, porque no dia anterior à noite eles não tinham conseguido pegar nenhum peixe. Então Simão, Pedro e André eram irmãos, né, que foram os primeiros a serem chamados. A gente estudou isso aqui. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né, esses dois também estavam no mesmo dia, né, que do Simão, Pedro e André, né, que ambos são pescadores, tá? No caso, os quatro, né? Também Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, né, que foi o chamado de Levi, que a gente viu sobre o estudo também. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, né? E em Marcos 3, 16, 19 também fala: Eis os 12 que designou,
Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, quem o traiu. E em Lucas 6, 14, 16 também fala: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então aqui, né, tá falando sobre os 12 apóstolos de Jesus, né, que eram os discípulos de Jesus e agora se tornaram apóstolos de Jesus. E são todos esses nomes aí, tá? No final do estudo, né, primeiro vamos conhecer sobre Jesus e no final do estudo a gente vai pegar sobre cada discípulo, né, procurar aprender sobre cada discípulo de Jesus, porque eu acho interessante, né, se eles foram escolhidos para se tornar discípulos, eu acho interessante a gente entender como eles eram, né, quais as atitudes, quais eram as personalidades, para a gente realmente conhecer os discípulos de Jesus, né, e entender, né, porque eu acho que entendendo quem eles eram, a gente consegue entender o porquê que eles foram os escolhidos para ser os 12 apóstolos de Jesus, tá? Resumo, né? Aqui fala que Jesus ele subiu ao monte para orar, né? Então ele orou durante toda a noite. E assim que amanheceu, Jesus ele chamou quem ele quis, né? Dos 12 discípulos, e ele tornou esses 12 discípulos seus 12 apóstolos. E ele enviou esses 12 para pregar, né? E ele deu autoridade a eles para expulsar qualquer tipo, para expulsar demônios, né? Ou como é que está escrito aqui? Expulsar qualquer espírito imundo, né? Expulsar os espíritos imundos. E também Jesus deu autoridade a eles para curarem qualquer tipo de doença, né? Então imagina, os caras. Esses são aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus, né? A gente viu aí quando Jesus chamou os 4 primeiros, que foi André, que foi Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e o chamado de Levi também, que foi Mateus, que a gente viu. E esses caras simplesmente deixaram tudo, abandonaram tudo para seguir a Cristo, né? E agora aqui eles são enviados para pregar o Evangelho. E eles recebem autoridade para curar qualquer doença. Imagina isso, hein? E eles recebem autoridade também sobre qualquer espírito imundo. Então, os 12 discípulos de Jesus são esses, né? Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Aqui ele fala Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, porque são 2 Tiagos, né? Para diferenciar, um é filho de Zebedeu e outro filho de Alfeu. Mas é isso sobre o chamado dos 12 discípulos de Jesus. Agora a gente sabe quem foram os 12 discípulos de Jesus. Talvez ainda não com tanto detalhe assim, mas a gente vai estudar sobre isso pra gente conhecer sobre quem eles foram, tá? E é isso, Deus te abençoe. O próximo tema que a gente vai estudar é Jesus ministrando a uma grande multidão, né? Tá chegando aí o Sermão da Montanha, né? Que eu acho que todo mundo conhece sobre. Eu acho que vai ser muito interessante a gente estudar sobre isso daqui. Tá. E sobre Jesus ministrando a essa grande multidão, está lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 23 ao 25, e também está lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 17 ao 19, tá bom? É isso, Deus te abençoe, até o próximo estudo.